Enzo Henrique, salve aí. Aí galera, vamos começar a live agora. Falei com o Lucas, ele chegou em casa agora, tava no consultório, correu uns imprevistos aí, mas agora vai começar. Tô só esperando a entrada dele aqui pra gente começar a live. Falei com ele no direct agora, correu um imprevisto aí, mas vai ficar tudo ok agora, só esperando a entrada dele. Vamos ver quem tá na live aqui, tiro de meta do meu amigo Bruno, tamo junto. Salve aí pro tiro de meta, sigam lá, eu recomendo essa aqui. Tiro de meta oficial. Mundo Tricolor, chegando aqui na live agora, vamos iniciar nossa live aqui com o Lucas. Falei com ele, já tá pronto pra entrar. O Lucas tá chegando aí, galera, só aceitar a solicitação dele aqui. Lucas Gaúcho chegou aí, galera, vamos iniciar a live aqui pra ele. Salve, Lucas. Rapaziada, beleza? Deixa eu me organizar aqui. Tá me escutando bem? Consigo, deixa eu só ajeitar aqui. Consegue me escutar bem? Consigo, tô ouvindo bem. Beleza. Então, Lucas, prazer. Sou o Murilo aqui, administrador aqui da marca Tricolor. Queria começar primeiramente agradecendo a você por tirar esse tempo para conversar com a gente. E a gente queria fazer algumas perguntas aí sobre sua passagem pelo São Paulo. Tudo bem? Tudo certo, prazer enorme tá falando aí com a rapaziada tricolor. É sempre bacana relembrar as coisas que passaram aí. É um prazer tá falando. Vamos relembrar as coisas bacanas aí que aconteceram no tricolor. Prazer é todo meu. Você chegou no São Paulo no ano de 2010, certo? Na verdade, eu cheguei em 2008. 2008 na categoria de base. 2008? 2008. E aí tinha vindo de um time pequeno aqui do estado. E logo fui conquistando espaço e em 2010 eu subi pro profissional. Subi pro time principal logo depois da copinha, né? Aí, uma pergunta que a torcida queria saber muito aí, como foi sua passagem lá no profissional do São Paulo, como era a convivência com os jogadores, lá, como era um ambiente calmo, era um ambiente mais turbuloso. Não, era um ambiente tranquilo, rapaziada, gente boa. A gente tinha bastante jogadores que vinham da categoria de base mesmo naquele ano. Tinha o Zé Vitor, o Lucas, o Casemiro, o Richard, o Bruno Vini. Nós tínhamos muitos jogadores que vieram junto da categoria de base. Então foi bem legal, bem bacana. E o ambiente era bom. E, bom, eu tenho coisas boas assim. E foi uma passagem rápida no profissional. Fiquei acho que 8 meses. E logo já fui emprestado para a Portuguesa. Então foi bem rápida a minha passagem. Mas depois desse empréstimo você teve retorno ao São Paulo, que eu não me recordo bem. Eu cheguei a retornar. Eu fui emprestado primeiro para São Bernardo, joguei o resto do Campeonato Paulista de 2010 2011 com o São Bernardo, voltei para o São Paulo, mas daí eu já não fui mais utilizado pelo treinador que estava e acabei sendo emprestado, né, para a Portuguesa. Você chegou a fazer uns golzinhos pelo São Paulo, não foi que eu andei vendo aqui, pesquisando? Eu fiz 2 gols, né, pelo profissional. Fiz um contra o Vasco, que foi meu primeiro gol como profissional. Depois fiz um contra o Fluminense. Aquele ano eu cheguei a jogar só 5 jogos, né? Não joguei muitos jogos. Mas você sabe que tem muitos torcedores aí, que é da torcida do São Paulo, que ainda sente um carinho enorme por você, porque achava que você deveria ter mais oportunidade. E alguns queriam saber se você poderia retornar ao clube, se tem esse desejo. Na verdade, eu até agradeço o carinho. Eu passei bons momentos aí, consegui me formar como atleta profissional e sempre recebo bastante mensagem de torcedor de São Paulo, realmente. Às vezes chegam mensagens dizendo que tem o desejo de me ver ainda jogando pelo São Paulo, mas hoje eu já tenho 29 anos, eu já estou em outra mentalidade profissional. Não acredito que seja
o foco ainda voltar para o São Paulo, até porque acho que o objetivo do clube agora é formar mais jogadores. Mas, claro, o meu desejo de jogar no Brasil ainda é muito grande. Eu estou jogando fora já faz 8 anos. Então, eu acabei tendo uma passagem curta agora pelo Operário, mas eu sempre tenho o desejo de voltar a jogar no Brasil. E o São Paulo é um clube grande, um clube bom de jogar, de trabalhar, com uma estrutura muito boa. E as portas, se as portas estiverem abertas no futuro, quem sabe, né? Você tá jogando na Arábia, se não me engano, é na Arábia. Eu jogo no Kuwait. Jogo no Kuwait, estou lá já faz um ano. Agora com a situação do coronavírus, acabei vindo para o Brasil, mas já faz um ano que eu estou jogando lá. Jogando num dos principais times, um dos que tem mais títulos no país. Um clube bem grande no mundo árabe. E, por exemplo, agora vamos abrir o jogo agora. Se o Raí liga pra você, proposta na mesa, volta pro São Paulo. E aí, Lucas, vem ou não vem? É complicado agora até porque eu tenho um contrato ainda em vigência, tenho mais 2 anos de contrato lá no mundo árabe, mas claro, o desejo de jogar, como eu te falei, jogar no Brasil sempre é um desejo muito importante para mim, ainda que eu tenha na minha carreira, e se desse para terminar minha carreira ainda jogando no Brasil em alto nível, eu gostaria, e eu me sinto muito melhor hoje do que quando eu tinha 19 anos, hoje eu sou um cara mais maduro, mais experiente, com uma mentalidade diferente sobre a vida, então seria bem legal, e eu acho que teria bastante chance de acontecer isso, se chega essa proposta. É, e sobre seleção brasileira, você ainda pensa sobre isso quando retornar ao Brasil? Não, seleção brasileira, eu sempre falo assim, a gente tem que ser realista daquilo que a gente está vivendo. Acho que realmente a seleção brasileira já está bem distante hoje em dia para mim, mas é como eu sempre falo, né? As coisas de Deus elas acontecem e a gente não entende como. Mas acredito que agora não é o momento de pensar sobre essas coisas, é o momento de focar na minha carreira, naquilo que eu estou fazendo no momento lá no mundo árabe, tentar conquistar títulos por lá e, claro, deixar nas mãos de Deus o resto. Kailan Rodrigues perguntou aqui se você encerraria sua carreira no São Paulo, mandou aqui no chat. Bom, é como eu falei, né? O São Paulo é um grande clube, a gente não tem dúvida disso, mas é complicado. Eu acho que o foco do clube hoje em dia está sendo em revelar jogadores, né? E como eu te falei, eu tô com 29 anos, acabei de fazer 29 anos, acho que fica meio distante, mas seria uma coisa boa de viver. E a gente queria saber se você ainda acompanha o clube aí você lá na Arábia, ainda chega a acompanhar o São Paulo, os resultados. E a gente queria Acompanho. saber o que a gente queria saber o que você estava achando do momento do São Paulo até a parada. Cara, eu acompanho assim, até gosto bastante de ver, porque eu gosto muito de ver o Pato jogando, então eu acompanho, gosto de ver bastante o time jogar. Tava jogando bem, agora essa parada deu uma atrapalhada, né? Porque a gente não sabe como os jogadores vão voltar, mas como eu disse, é um clube que tem muita estrutura e eu acredito que os jogadores vão voltar da mesma maneira. Eu continuo acompanhando, até quando o Rogério assumiu de treinador, eu tava torcendo muito para que desse certo, né? Porque a gente jogou junto. E eu acho que não só eu, todo torcedor do São Paulo tava torcendo para que desse certo ele como treinador e acabou não dando tão certo no São Paulo. Mas eu ainda vejo que ele vai voltar ainda pro São Paulo como treinador e vai dar É, certo. esse é o desejo de todo torcedor, né? Eu acho que vai dar Porque certo. teve uma certa polêmica aí, que foi o Leque que botou ele pra fora, teve umas barragens nos vestiários aí no jogo de despedida do Rogério contra o Flamengo, 2-0 no Maracanã, derrota, ele demitido. Teve várias polêmicas aí. É. Eu, eu, eu assim, ó, na minha época de São Paulo, eu também, como eu era muito jovem, aconteceram coisas com a minha vida mesmo e as pessoas de dentro do clube também não fizeram muita questão de me ajudar e aí eu acabei saindo do clube também por isso e acredito que isso pesou muito na época que eu saí do clube. Então, E a respeito dessa gestão presidencial, da política do São Paulo, que é algo que está gerando muito polêmica aí nas redes sociais, que o Leque fez uma má gestão, que isso pode ter influenciado no rendimento do jogador. Acho que quando você chegou ao São Paulo não era o Leco ainda não, não? não, na minha época era Juvenal, seu Juvenal ainda era o presidente. E logo depois assumiu o Leco, né? Mas daí também tinha o Marco Aurélio Cunha, que falava bastante. Então tinha bastante gente que falava, né, naquela época.
Mas era uma época muito boa com o Juvenal. Na época que o Juvenal era o presidente do São Paulo, acho que foi uma das melhores épocas do clube, né? Quando você chegou no São Paulo em 2008, quer dizer que você ainda chegou a ganhar o Brasileiro de 2008 ou você não ficou até o final do ano? Não, eu estava na categoria de base, eu cheguei no juvenil, no final do meu Ah, segundo ano sim. de juvenil. Aí depois eu joguei um ano nos juniores e acabei subindo profissional, né? Achei que você tinha chegado em 2008 já no profissional, já para jogar junto. Não, não, não. Eu cheguei na categoria de base. Aí a gente foi campeão mundial na Espanha. A gente logo no outro ano já ganhou a copinha, né, que em 2010 que a gente ganhou a copinha e depois sim aí subiu profissional. Tem uma pergunta aqui de um torcedor. Marco Aurélio Cunha te ajudou quando você estava no São Paulo? Assim que Não, você chegou? não ajudou em nada. Não, não ajudou. Não acredito que também tenha atrapalhado. Não sei se ele atrapalhou, mas também ajudar não ajudou. E como eu disse, eu era um cara muito jovem e não acredito que o clube tenha feito muita força para ajudar em nada. Hoje em dia, como eu digo, eu sou um cara mais experiente, mais maduro, estou mais velho. Acaba que eu olho para trás, tem muitas coisas que eu não faria, mas também acredito que o clube não deu muita força assim, em ajudar. Mas não guardo mágoa do clube, tenho carinho pelo São Paulo. Isso não vai influenciar no que eu sinto pelo clube, no que eu conquistei aí dentro. Relembre gols do tricolor. Tá falando aqui, Lucas Gaúcho, só lembro do gol de letra pelo tricolor. É, meu primeiro gol foi o primeiro gol como profissional, também não esqueço nunca. Volta e meia eu coloco os gols pro meu filho ver e ele fica olhando, mas era uma fisionomia diferente, ele não entende muito bem ainda. Mas foi meu primeiro gol como profissional, eu gosto de bastante relembrar. Você chegou a jogar clássico no São Paulo? Pelo profissional, tive no banco, só contra o Palmeiras, contra o Santos. Não cheguei a entrar num clássico. Mas aí deu pra sentir a pressão que todo jogador sente no clássico, o Ah, nervosismo. com certeza. Jogar clássico grande desse tamanho, a gente sempre tem aquele frio na barriga. A gente sabe a importância que é quando joga um clássico São Paulo e Palmeiras, um São Paulo e Santos. Então a gente sabe a pressão que é, como é jogar, não só os clássicos, jogar em time grande é sempre uma pressão muito grande. Então a gente, sim, com certeza sabe. Sente muito. Pra você, qual o seu momento mais marcante na história do São Paulo pra você? Possa ser um momento que você esteja presente ou um momento marcante da história do clube mesmo. Meu momento ou do clube? Ou pode ser um momento que você esteja incluído ou pode ser um momento do clube. Cara, eu gosto sempre de lembrar da Copinha, né? Por isso que eu falei antes da Copinha. Acho que foi um momento bem marcante, porque foi um divisor de águas, né? Logo depois da Copinha, acabei subindo profissional. E aquela Copinha eu fui artilheiro do time. Era um time muito forte. Até hoje todo mundo fala daquele time que ganhou a Copinha, porque falam, foi uma das melhores gerações do São Paulo. E as pessoas não esquecem, né? Que tinha um time muito forte. Quase todos os jogadores daquele time titular, e inclusive alguns reservas daquele time, acho que como mais ou menos uns 16 ou 17 jogadores ainda hoje estão jogando profissionalmente e jogando em alto nível. Então, tipo, é um time que as pessoas lembram muito ainda, né? Aquele time de 2010 da Copinha. E para mim foi um Hum, momento bem marcante com o clube. Na Copinha, nesse seu título da Copinha, você chegou a jogar com algum dos jogadores que foram campeões da Sul-Americana em 2012? Casemiro, Lucas Moura. Sim, era o time tinha o Lucas, o Casemiro. Eu não sei se o Bruno Vini ainda estava nesse time de 2012 da Sul-Americana. Acho que estava. Era um time bem forte. A gente jogou assim a Copinha inteira praticamente invicto, não teve derrota. E foi um momento bem marcante. E esses jogadores hoje estão jogando em alto nível ainda, Lucas Casemiro, eles estão jogando em grandes clubes da Europa. Então, era um time muito forte. Então, foi um momento marcante, né? Então quer dizer que esse time da Copinha tava forte mesmo. Casemiro, Lucas Moura, um time desse. A gente foi campeão em 2010, a gente ganhou do Santos nos pênaltis, né? Foi um momento bem bacana, porque logo depois quase 7 ou 8 jogadores subiram para o time principal do São Paulo e a gente ficou bem feliz, assim, porque que havia revelado bastante jogadores naquele ano. Você, como ex-jogador do São Paulo, chegasse uma proposta do rival. Do maior rival, acho que pra mim é o Corinthians. Você aceitaria? Sem Ah, mágoas do clube. não, mágoa, não guardo nenhuma mágoa do clube, mas é que a gente, nós como jogadores profissionais, é difícil dizer assim, não jogaria num clube.
porque a gente não pode fechar as portas, porque, como eu sempre digo, a gente é jogador profissional, mas também ao mesmo tempo a gente é pai de família, a gente é trabalhador. Então é difícil a pessoa dizer, eu rejeitaria. Não, não posso dizer que rejeitaria, porque como jogador profissional, tudo pode acontecer, mas claro, é difícil apagar uma história que se conquista num clube não é tão fácil, não é fácil apagar a história e ir para o rival e chegar e ser tudo tranquilo. Tá? Aí é bem complicado, então isso pesa muito na balança na hora de decidir alguma É, coisa, mas não sei, é uma decisão bem difícil de ser tomada, né? porque tem alguns torcedores aqui que eu vi falando no chat também que o clube deveria ter dado mais chance a você, que você era um bom jogador, que teve uma média boa pelo que passou no clube. Eu, quando estava na categoria de base, eu fiz, não sei exatamente quantos gols, mas eu tinha uma média de 30 gols por ano. No profissional, eu cheguei quando eu subi profissional, eu joguei só 5 jogos, acho que foram 3 jogos só de titular, e eu fiz 2 gols. E aí, consequentemente, eu fui convocado para a seleção de sub-18, sub-19, sub-20 e acabei também sendo artilheiro num torneio que eu joguei com a seleção. Voltei para a equipe principal, continuei treinando, mas acabava que eu não tinha oportunidade de jogar, né? Eu treinava mais do que era relacionado. Mas aí também pela idade, hoje em dia eu entendo, que nem eu falei, eu sou um jogador mais velho, hoje eu entendo que a molecada que está subindo, eles não têm paciência de esperar, né, o momento. E assim como eles não têm, eu também não tive lá atrás o tempo de esperar o meu momento, de entender que tudo é um processo, que as coisas dependem de tempo para amadurecimento do próprio trabalho. Então, as coisas demoram a acontecer e como um garoto jovem, a gente não tem muita paciência de esperar o momento certo das coisas. Mas acontece, são coisas que aconteceram, que não tive muitas oportunidades, mas também não me arrependo de nada que eu passei dentro de São Paulo, foi tudo de aprendizado para hoje ser o jogador que eu sou, o pai que eu sou, o profissional que eu sou, então tudo serviu de exemplo. Kailan perguntou aqui, pra você, quem é o maior rival do São Paulo, desde a base, do título da Copinha até o profissional, dos que você Ah, enfrentou? o Corinthians com certeza é um grande rival, né? Mas o meu rival pessoal que a gente tinha era o Santos. A gente sempre encontrava o Santos, né? Na categoria de base, o Santos era o nossa pedrinha no sapato. Mas o Corinthians com certeza é o maior rival de São Paulo. É a opinião de muitos, né? Tem gente que acha que é o Palmeiras, que o São Paulo dificilmente ganha do Palmeiras, com todo respeito aí a nós torcedores, mas. E tem gente que acha que é o Santos por causa do Sansão, um clássico muito grande, e tanto É, em títulos, história. eu acho que o Santos é um rival forte. Sempre que o São Paulo joga na Vila também é um jogo bem difícil. Pode reparar, são jogos bem difíceis quando joga na Vila. Então, eu acho um rival bem forte, bem difícil de enfrentar, eles são fortes dentro de casa. O Corinthians agora veio nos últimos anos fazendo times bons, mas no último ano não estava conseguindo aguentar nós, né? Lucas, você acompanhou a chegada do Fernando Diniz ao São Paulo ano passado? Tava acompanhando, é que como eu moro fora, tem a questão de horário e tal, não consigo acompanhar muitos jogos pela questão do horário mesmo, mas eu tento acompanhar bastante o futebol. E, cara, ele tem um estilo, né, de jogo, um trabalho bem marcante, assim, né? Então, como eu disse, as coisas precisam de tempo, não adianta tu botar o Diniz no comando de um time e querer que ele dê resultado em 2 meses. É um trabalho que leva tempo, que é uma metodologia de trabalho muito diferente. Então, é tudo questão de tempo, as coisas necessitam tempo, não adianta. Se ele tem uma metodologia de trabalho e ele fala que aquela metodologia de trabalho precisa de tempo, as pessoas têm que entender que precisa de tempo, porque se fosse fácil, ele ia chegar ali, ia montar o time e ia sair dando resultado. Então precisa de tempo para ele encaixar as peças que ele precisa, para o time começar a render da maneira que ele quer, dar resultado, trazer jogadores que talvez ele pediu e não teve. Então é uma coisa bem difícil, né? E realmente, ele estava dando certo, mas ao mesmo tempo as coisas não caminhavam, né? É porque o Fernando Diniz foi um técnico muito criticado, aí no primeiro jogo lá, pegou o Flamengo, o imbatível Flamengo, já arrochou logo no 0-0 no Maracanã, lotado, todo mundo dizia que o São Paulo levaria uma goleada, mas o Fernando Diniz foi lá, arrancou um empate, iludiu a torcida e foi decaindo um pouquinho de quando ele chegou para o final do campeonato. Aí muitos torcedores começaram a criticar e ele foi mantido, foi uma decisão muito difícil para a diretoria. E hoje ele está aí, até o momento estava fazendo uma boa campanha. Só tinha derrota mais feia tinha sido só contra o Binacional, que
o Pablo tinha perdido 2 gols, sem ofensas o Pablo aí, nada contra. Mas o Binacional é na altitude, né? É, Jogo complicado. Eu tava jogando na Bolívia fazem um ano e meio. Eu joguei na Bolívia, joguei na altitude. Meu time era um time da altitude onde eu estava jogando, então eu sei quantos times que vão jogar na altitude sofrem por questão emocional também. Eles já começam antes mesmo de ter o jogo, já estão pensando que a altitude é um fator muito pesado, então já chegam com um emocional meio que abalado e sabem que aquilo vai afetar fisicamente também. Então, tudo é um fator negativo para time que não é da altitude jogar. Então, por exemplo, como tu falou, a Pablo errou o gol. É que até a velocidade da bola é diferente, então tudo é diferente. Na altitude é bem pesado de jogar, até tu pegar um costume. Eu joguei no time, então, tipo, eu já estava acostumado, adaptado, jogava como se estivesse jogando no nível do mar. Mas as pessoas que não são da altitude, elas sentem bastante. Então, esse jogo do Binacional não é um jogo para tirar como parâmetro, porque depois o é, Binacional desceu para jogar contra o River Plate e tomou uma goleada. Então, tipo, na foi. altitude é diferente mesmo. Uma pergunta aqui. Palmeiras tem Mundial? Fizeram aqui a pergunta, o Kailan. Não, não tem mundial. E Nem o mundo copinha. tricolor. Nem Copinha, nem Mundial. O mundo tricolor aqui. Como foi tomar aquela virada do River Plate na Libertadores depois de um 3-0 em casa? Eu não tava ainda, eu cheguei no outro ano. Eu cheguei no outro ano Chegou no lá outro ano, né? No Jorge Certo. Wilstermann, mas é que foi sofrido lá. Esse ano que eles passaram por essa goleada no segundo jogo foi um ano bem duro para eles, até porque o time foi bem longe, passou por times grandes, é um time que não tem o investimento que um time brasileiro tem e conseguiu chegar longe e depois perder da maneira que foi, acreditando que dava, né? Porque tinha passado o primeiro jogo ganhando bem de 3-0 do River Plate, depois tomou uma goleada fora de casa. Mas foi um ano duro, mas o clube lá é um clube sério, né? Continua tentando se manter firme no campeonato nacional para chegar e jogar, disputar a Libertadores, que é onde entra o investimento para o clube, o investimento anual. Então é um trabalho bem duro, bem sério que eles fazem por lá, porque tem que ganhar o campeonato local para conseguir a vaga para a Libertadores, para conseguir manter o investimento, né, anual do clube. Aquele gol, aquele seu gol contra o Fluminense que você deu de letra, estão perguntando aqui se foi contado para a sua carreira, para você mesmo, ou o juiz marcou contra? Não, é que só numa câmera, né, que aparece que não foi meu, mas o juiz deu pra mim o gol. Foi meu. Tá lá como Foi meu gol? gol. É, aí o mundo tricolor aqui, mas no 4-0 contra o Vasco, você chegou a fazer gol. Chegou. Foi um dos gols como profissional no São Paulo, né? O seu? Contra o Vasco. Não, o jogo, acho que ele tá falando dos 4-0 foi o jogo pelo Jorge Wilson, que a gente Ah, tomou sim, 4, sim. perdeu Ah, de quatro foi. a zero e aí ganhou de 4-0 depois, né? Eu joguei o jogo, entrei no segundo tempo. Eu tinha acabado de chegar no clube, então, como eu estava adaptando na altitude, os jogos que eram em casa, praticamente eu ficava quase todos no banco, até pegar ritmo mesmo. Então, esse jogo eu entrei no segundo tempo, a gente ganhou de 4-0 e acabou perdendo nos pênaltis a vaga da Libertadores. Eu vou fazer uma pergunta aqui que perguntaram aqui nos comentários também, mas você se sinta à vontade se quiser responder ou não. Você tem alguma frustração na sua carreira? Não me arrependo de nada, não tenho frustrações. Eu acho que a vida ela é feita de aprendizados e, que nem eu falei, né? As coisas aconteceram quando eu era mais jovem para hoje eu sei quem eu sou. Então não tenho frustração, não tenho mágoa de ninguém, as coisas aconteceram. É que quando toca no assunto, pergunta, eu não tenho medo de falar se ajudou, se não ajudou, se fizeram força, se não fizeram. Eu falo o que tem que ser dito, porque eu sei o quanto eu lutei para chegar aqui, a dar a volta por cima para ser quem eu sou hoje. Então, acredito que as coisas aconteceram quando era mais novo, mas frustração nenhuma eu tenho, não guardo mágoa. Hoje eu sou um cara completo, completo em Deus, tenho Deus dentro da minha casa, tenho certeza que Ele mudou a minha vida, a vida da minha família. Você chegou a ganhar títulos lá no Jorge Wilson, mas não chegou? Eu ganhei o Campeonato Boliviano, ganhei um Campeonato Campeonato Boliviano. Boliviano, ganhei prêmio individual de gol mais bonito do ano. Aí sim. E além do estilo do Jorge Wilson e da categoria de base do São Paulo, aí na Arábia você já chegou a ganhar? Ganhei uma Supercopa. Eu cheguei em agosto, a gente teve a Supercopa em dezembro, a gente foi campeão da Supercopa e tá jogando o campeonato local, agora teve a parada, né? Teve a parada Uhum. por causa do Corona e a gente acabou vindo pro Brasil, então joguei 2 campeonatos só até agora. Você tem passagem por um time na Espanha, né? O Espanhol.
Cheguei a passar por lá 6 meses, porém eu não consegui jogar por conta de documentação. Eu acabei só fiquei treinando 6 meses e ao final desses 6 meses não tive o contrato renovado porque a documentação não saiu. E aí voltei para o Brasil para jogar. Acabou que minha documentação tinha ficado presa na Espanha, não tinha conseguido jogar na Espanha, não consegui jogar no Brasil. Foi um ano praticamente perdido no futebol, não consegui jogar nenhum jogo. Perdido. É, teve um torcedor que me mandou um direct aqui e queria que você falasse sobre sua passagem no Ferroviária e no Operário. Ah, no Operário, eu estava agora no Operário, né? Eu joguei 5 jogos só. É um clube muito bom, clube muito bacana, onde eu estava muito feliz. E vinha jogando, cheguei a jogar 3 ou 4 jogos de titular, fiz um gol. O time vinha bem na Série B agora do Brasileiro. Nós estávamos em quinto quando eu saí do time, porque acabei recebendo a proposta do Kuwait, uma proposta financeiramente boa, não tinha como recusar, eram 3 anos de contrato, eu vinha emprestado para o Operário do Jorge Wilstermann, então eu tinha só mais 3 meses de contrato. Então, tipo, quando surgiu a proposta, o Jorge Wilstermann teve a opção de venda, então eles também quiseram fazer o negócio e aí aconteceu dessa maneira. Mas é um clube muito bom, uma cidade muito boa, Ponta Grossa é uma cidade legal ali no Paraná, e é onde a gente estava muito feliz, minha família e eu. E se tiver a oportunidade de jogar lá um dia e as portas estiverem abertas, com certeza eu seria feliz também, porque é um clube de menor expressão no cenário nacional, porém é um clube muito sério, correto. No comparativo assim com o São Paulo, não tem como comparar, porque o São Paulo é um time muito grande, de primeira divisão, onde tem investimento muito alto. O Operário é um time menor, de menor expressão, mas é um time muito correto. Então Uhum. a gente estava sendo muito feliz lá e acabei saindo, mas foi bem legal a minha passagem. O Pato Fiso perguntou aqui qual foi a importância do Fernandão no início da sua carreira, se teve. Fernandão, grande amigo que eu fiz no futebol, acabou falecendo, mas era um cara muito correto também. Eu gosto de falar das coisas corretas porque são coisas que marcam, né? Era um cara correto, um cara digno, um cara trabalhador, muito sério, onde passou, respeitado e me ajudava muito com conselhos, com dicas e eu tenho uma recordação muito boa dele. E sobre a respeito aí do seu clube da Arábia, estão perguntando aqui como é jogar na Arábia, se tem algum brasileiro no seu time aí, jogar junto com você. Agora não tem nenhum brasileiro no meu time, são 3 estrangeiros, não, temos 4 estrangeiros. Um é do, da, do, da Jordânia, o outro é de Gana e o outro é da Nigéria. Somos 4 estrangeiros. E muito bom jogar lá, porque o clube, que nem eu te falei, é um clube grande no país, é um clube que ganha títulos. Como eu cheguei em agosto, em dezembro, eu já havia ganho um título. É um time de maior expressão no país e tem torcida. É um time bacana de jogar. Eu gosto de jogar no mundo árabe, já é o segundo país que eu jogo e eu gosto de morar lá. Não tenho problema. Minha família também gosta do país. É um lugar bem legal de morar, trabalhar. Quando você vai mudar de clube assim, como você foi para a Arábia Saudita, é muito difícil de se adaptar ao idioma, porque é um idioma muito complicado por aí, ou você tem algum guia, algo do tipo assim? Não, eu moro com a minha família, eu falo inglês. Lá a língua predominante é o árabe, mas a maioria das pessoas falam inglês. Tem muito estrangeiro, tem muito indiano, então uma língua bem forte lá também é o inglês, né? O inglês é uma língua fácil de se comunicar em todo mundo. Estão perguntando aqui por que na Bolívia sai tanto gol. Sai tanto gol no Campeonato Boliviano, não sei, talvez pela altitude. É mais difícil de defender a bola, talvez por isso, não sei. É um jogo muito rápido por conta que a bola vai mais rápida. Então, cada chute de fora da área pode ser um chute perigoso. Então, eles arriscam muito mais. No Campeonato Boliviano, se tu parar para ver os gols, tem muito gol de longe, porque chutam mais, arriscam mais. No Campeonato Brasileiro, a probabilidade de fazer um chute mais longe, a bola não vai tão rápida. Então, acontece menos gols de longe. Lá acontecem mais gols de longe, mais chutes mais arriscados de longe. Então, acontecem mais gols. Um tricolor perguntou aqui, tem como explicar para nós o quanto é prejudicial jogar na altitude e é muita diferença da altitude para jogar no Brasil, em outros países do mundo? Eu vou explicar porque, assim, ó, eu jogava num lugar, numa cidade que era 2.800 metros, e logo tinha uma cidade conhecida para todo mundo aqui, que é Potosí, que fica a 4.000 metros.
Então, quando o meu time ia jogar em Potosí, eu também sentia um pouco, porque eram 2.000 metros, quase 1.300 metros, quase 2.000 metros a mais. Então, a gente sentia a pressão também. Porém, a gente chegava só na hora do jogo, que é onde sente menos. Se tu chega um dia antes na cidade onde vai jogar, a chance de tu sentir é maior. Não sei o porquê cientificamente, mas acontecia isso. Então, como os bolivianos já estão acostumados com esse fator, que é a altitude, quando vai jogar em Potosí, numa cidade mais alta, a gente só chegava na hora do jogo. Até porque era mais difícil, né? Que o Pato Físio perguntou aqui se era mais difícil, então acho que tá respondendo a pergunta dele se era mais difícil jogar na altitude da Bolívia. Não é que é mais difícil, é que a bola vai mais rápido. Então, até acostumar é um fator predominante. Se tu joga no nível do mar e não está acostumado, quando vai jogar na altitude, é um fator que vai fazer a diferença. Porque a bola corre mais rápido, o chute sai mais rápido. Então tu tem que entender que isso são fatores que pesam na hora do jogo. E tem mais um fator emocional, que eu disse que pesa também porque tu sabe que está na altitude, e isso já afeta o teu emocional. O Arthur perguntou aqui, o futebol da Arábia tem potencial para crescer e quem sabe disputar títulos importantes internacionalmente, assim, sem desmerecer o futebol da Arábia. Ao Hilal agora acabou de disputar contra o Flamengo lá. Foi um time que complicou bastante o Flamengo na semifinal do Mundial. Então, o futebol árabe, ele não é visto pelas pessoas como um futebol potente, porém, ele quando tem times fortes, eles chegam bem nos campeonatos internacionais. O próprio São Paulo, aquela vez contra o Al Ittihad no Mundial, passou um sufoco danado para passar, porque são times que quando montam um time forte, eles chegam forte nas competições internacionais por conta que tem cacife para investir em estrangeiros de qualidade, então eles levam jogadores bons, então pode ser sim um fator no futuro fazer bastante diferença, porque o fator financeiro deles pesa muito para eles levarem jogadores importantes para lá, montar times fortes para disputar torneios. O Mundo Tricolor botou aqui, depois dessa sua explicação eu perdoo o Pablo. Aí, qual o melhor jogador com quem já jogou? Aqui o Coelhão tá perguntando. O Coelhão perguntou aqui. Coelhão é um amigo meu, jogou comigo quando a gente era mais jovem. Cara, eu joguei com jogadores muito bons, então é difícil citar assim, mas eu gosto muito de falar do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, quando a gente jogou junto no São Paulo, é um jogador que tem muita qualidade, muita força e, cara, me ensinou muita coisa também dentro de campo, que hoje em dia eu uso para minha vida. Me ensinou coisas extra-campo que também levo para minha vida como um ensinamento dele. É um cara de Deus, um cara correto também. E, pô, para mim, assim, quando eu via ele treinando, ele jogando, era um cara que eu falava, pô, se eu jogar a metade que esse cara joga, eu vou ser um grande jogador. Que o Ricardo Oliveira é um cara muito experiente, né? Onde ele chegou nos clubes do Brasil, mesmo que ele não fosse titular, ele fazia gol nos jogos, principalmente no Atlético Mineiro, Santos, ele sempre jogou bem. Em todos os clubes que passou, São Paulo, até São Paulo, torcida ele do jogou São muito Paulo bem. mesmo com ele a idade mais avançada assim, a torcida ainda sente o carinho por ele e a maioria disse que aceitaria o Ricardo Oliveira de volta. Ricardo E Oliveira é um grande jogador. perguntaram aqui qual sua maior inspiração no futebol. Cara, eu tenho uma inspiração muito grande hoje, que é a minha família. Eu sempre, quando entro em campo, eu quero fazer o melhor, porque eu sei que eu tenho que fazer as coisas bem, porque tem minha família. Então, eu sempre falo, família, eu prezo isso, sempre prezei muito sobre a minha família. Deus me deu uma família muito boa, uma família maravilhosa, e eu, cada vez que eu entro em campo, eu lembro que eu tenho minha família, que eu tenho que honrar a meu povo, a minha gente, né, que eu digo, que é a minha família. Então, isso é uma inspiração muito grande para mim. Como foi dividir o vestiário com o Rogério Ceni? Ele é um cara diferenciado mesmo dentro do vestiário. Ele é sério, né? Um cara sério. Não é à toa que ele virou treinador. Isso já dava para notar quando ele era ainda jogador que ele seria treinador, porque ele comandava mesmo. Então, ninguém tinha dúvida que logo ele viraria treinador. E só concretizou aquilo que a gente via, que era um cara muito sério dentro do vestiário. E ele era pesado com nós. Pegava no pé mesmo. Mas era pro bem, né? Pegava no pé pro É, bem. pro bem. E como foi estrear no profissional com um golaço de letra? Perguntou aqui o Pato Físio. Fiz o Pata tá online. O Pata tá perguntando bastante. E, cara, eu gostei daquele gol, não por ser de letra, eu gostei porque foi meu primeiro, então foi inesquecível, né? Inesquecível por ser o primeiro que marca e foi
meio que sem pensar, assim, a bola veio e eu toquei do jeito que dava. Não pensei que eu estaria fazendo um gol bonito. Relembre gols do tricolor. Messi ou CR7? Como? Messi ou CR7? Para mim, CR7. Também, Gosto concordo. mais, porque as pessoas dizem, ah, o Messi é gênio, mas eu gosto muito de trabalhar, gosto de quando o cara trabalha e diz, ah, o Cristiano Ronaldo só é bom porque ele trabalhou muito, e isso não é bom, isso é muito bom, tem que mostrar que tem que trabalhar para chegar onde a gente É, quer. Então, para mim, porque ele serve assim como motivação, né? As pessoas falam, ah, só é bom porque trabalha muito, mas tem que trabalhar para ser bom. Então, isso conta muito para é, mim. ninguém vai jogar a bola sem esforço nem nada. Se você não Não, treinar, você. exatamente. Então, para mim, CR7. E a respeito do Mundial de 2005, você chegou a assistir aquele jogo contra o Eu, Liverpool? eu lembro que eu estava jogando um torneio no mesmo dia de futsal aqui na minha cidade. Eu era pequeno ainda, né? Não era tão mais velho. Então eu lembro que eu estava jogando torneio e ao mesmo tempo a gente via o jogo passando no telão. E lembro sim daquele jogo. Foi reprisado, eu não cheguei a ver porque eu era muito novo, mas eu reprisei aqui, foi um jogo muito inesquecível, aquele gol do Mineiro, No uma Mineiro. assistência do Chulapa, um passe excepcional de 3 dedos. E até hoje ele mesmo se pergunta como ele deu aquele passe. E o Mineiro, o Mineiro volante chegou lá como centroavante, fez o gol Fez o do gol. título. É, agora E reprisou o jogo, mas para nós aqui não reprisa, né? Eu tô no Rio Grande do Sul, aqui acabou que não reprisou. Mas eu entendi. lembro do jogo sim. Teve aquela defesa do Rogério, né? Inesquecível também. E Gerard chorou ali. Vice. E teve um bom futebol do Amoroso também. O Amoroso jogou muito, deixou aquele zagueirão do Liverpool no bolso. E É. também tem uma pergunta que gerou muita polêmica essa semana, porque semana passada, se você, não sei se você soube, mas foi o aniversário de Danilo, campeão mundial pelo São Paulo. E alguns dizem que ele é ídolo do São Paulo pelo fato de ter ganho o mundial, jogando bem, camisa 10, e outros dizem que não é porque saiu do time para ir pro rival. E na sua opinião, ele é ídolo ou não do time? Eu acho que se ele ganhou, ele marcou a história dele no clube. Eu acho que ele merece sim ser respeitado pelo que ele fez. É que nem eu falei, trabalho. O cara trabalhou, ele conquistou, ele merece sim ser respeitado pela torcida. Independente se depois ele continua a carreira dele como profissional, isso não quer dizer que ele não goste do clube, que ele não tem identificação com o clube, que ele não conquistou. A história dele dentro do clube ninguém vai apagar, que ele foi campeão. Então eu acho que sim, o cara merece respeito pelo que ele conquistou. Até porque se ele conquistou, o clube tem essa estrela, é porque o cara estava ali, ele trabalhou, ele batalhou para dar essa estrela pro clube, então ele merece sim o respeito. E você sabe que no final do ano tá chegando aí as eleições no São Paulo e vem grandes candidatos fortes, dois candidatos fortes aí para derrubar o Leque, que na opinião da torcida foi uma má gestão, influenciou no rendimento dos jogadores em 2017, quando o Rogério Ceni assumiu, que foi demitido. Muitos botaram a culpa no Leque porque teve aquele desmanche, o time quase todo foi vendido, o São Paulo teve que se virar com emprestados e contratar alguns jogadores. E para você, quem seria mais apto para assumir? Marco Aurélio Cunha ou Júlio Casares? Difícil, hein? Essa é difícil de responder, até para não se comprometer com ninguém. Mas, bom, o Marco Aurélio Cunha é que nem eu falei, eu não tenho o que falar dele, assim, nem bom nem ruim, se me ajudou, se não me ajudou. Então, ele tem uma identificação muito forte com o clube, né? Então, é capaz dele assumir esse cargo. 0 a 10, quais as chances de você voltar? O Kailan perguntou. Difícil, não sei se tem tanta chance assim de eu voltar hoje em dia, mas é que não dependeria de mim, né? Depende do clube. É, depende mais do clube do que de mim. Tricolor do Morumbi, qual o seu jogo mais marcante? Mais marcante, eu gostei do jogo que eu joguei contra o Atlético Mineiro, não foi nem o jogo que eu fiz gol, mas a gente ganhou de 4-1 no Morumbi, foi o meu último jogo que eu joguei pelo São Paulo. Então eu guardo com bastante carinho. A gente ganhou de 4-1 o jogo jogando dentro do Morumbi. Se eu não me engano, foi a única vez que eu joguei como profissional no Morumbi, porque eu havia jogado, mas não era como profissional. E os outros jogos que eu joguei foi na Arena Barueri, aquele ano. Então, o único jogo que eu joguei dentro do estádio do Morumbi, que a gente ganhou, que eu pude atuar mesmo, foi esse. Então, foi um jogo bem marcante para mim. É o último, eu guardo com muito carinho. O André fez uma afirmação aqui. Defina o São Paulo na sua vida.
muito importante. Foi o clube que eu me profissionalizei, que eu apareci para o mundo. É um clube muito importante na minha carreira, na minha vida, e eu guardo com muito carinho. E em 2016 o São Paulo veio muito forte aí com o Caleri, o Ganso jogando muito. São Paulo chegou na semifinal da Libertadores de 2016, não sei se você acompanhou aquela Libertadores. Chegou no Atlético Nacional e teve aquela polêmica daquele pênalti no Hudson, que é um que repercute até hoje. O São Paulo talvez enfrentasse o Independente Del Valle na final. O que você achou daquele jogo? Foi pênalti mesmo? Foi um lance polêmico? Ah, Deveria ter sido marcado? lance polêmico é muito difícil. Naquela época ainda não tinha o VAR, né, para decidir. Então, bem complicado. Mas se tivesse passado, eu com certeza teria sido campeão. André aqui, por que você acha que ficou pouco no São Paulo? Ah, não sei, no profissional eu tive pouca, como a gente estava conversando antes, eu tive pouca oportunidade. Então, talvez se eu tivesse jogado mais, eu poderia ter feito mais gols, aí marcaria mais ainda meu nome na história do clube. E aí sim poderia ter ficado. Então, não sei, eu joguei poucos jogos para dizer assim, ah, eu merecia ter ficado mais tempo. Eu merecia ter jogado mais. Isso sim, eu fiquei bastante tempo no profissional, quase 8 meses, então eu merecia ter jogado. Eu acho que sim, pelo que eu tinha feito na categoria de base, eu vinha sendo artilheiro do time na categoria de base, subi profissional e fiquei 5 meses sem jogar. Mas foi aquilo que a gente conversou e eu também falei que a gente não entende o porquê que não joga. E aí as coisas levam tempo para aprender, para amadurecer. E hoje, como eu falei, não tenho mágoa, não tenho. Talvez eu não fiquei mais porque eu não joguei mais. Talvez se eu tivesse jogado mais, eu tinha feito mais gol. Mas agora é muito fácil falar também. O Coelhão perguntou aqui de novo. Tem coleção de camisas de time que jogou contra? Tenho coleção, tenho mais ou menos umas 120 camisetas agora. Não, Ixi, agora eu não tô guardando mais tanto, mas tenho bastante. Daqui a pouco eu vou arrumar elas direitinho e vou bater uma foto bacana para mostrar pra galera. é, teve tem umas galera aí que conversa muito assim sobre volta de atacantes, velhos atacantes aí do São Paulo e essa semana teve uma enquete em algumas páginas assim, entre Dagoberto e Caleri, quem jogou mais? Dagoberto, Dagoberto, né? Dagoberto Dagoberto, foi um com cara que certeza. fez muita história. Eu acho que ele tava no título da Sul-Americana em 2012, não tava? Tava presente, eu acho. Ui, não lembro. Eu joguei com ele em 2010, eu não sei se ele permaneceu até 2012, mas com certeza é ele. Essa não tem nem como o título brasileiro de 2008, os títulos brasileiros, né? Ele tava, então, O Dagoberto. Lucas, Essa, o Lucas Moura foi um cara que você jogou na Copinha, certo? Ele ficou no aham. São Paulo até 2012. Aí teve o título da Sul-Americana que ele ganhou para poder ir pro PSG. Aí ele teve um momento muito mal lá no PSG, não tinha chance, oportunidade. Você ainda tem amizade com o Lucas, conversa com ele assim? Cara, eu falei com o Lucas a última vez fazem 2 anos, eu acho. A gente acaba que não conversa muito, até porque até se eu mandar uma mensagem para ele agora, eu não sei se ele vai conseguir ver, porque deve ter muita solicitação de mensagem. Então acaba que eu não mando mensagem, acabo não conversando, até para não ser inconveniente. Talvez a gente não sabe se o cara quer falar, se não quer. Mas com certeza se encontrar, é um cara que a gente tem uma amizade, assim, pelo tempo que jogou junto. A gente jogou praticamente 4 anos junto. É, porque o Lucas é um jogador que jogou muito em 2012, a torcida tem um enorme carinho por ele, e muitos pedem a volta dele, alguns acham que não dá certo no São Paulo, porque ele está adaptado ao europeu, Mas mas o que ele você volta, acha? o Lucas volta ainda. Com bom Eu acho que rendimento? volta com bom rendimento. O Lucas, fisicamente, ele é um cara que não vai mudar muito. Eu acredito que não vai mudar muito fisicamente com o passar do tempo. E acredito que ainda ele volta para o São Paulo pela identificação que ele tem com o clube, com a história que ele criou dentro do clube. Acho que ele volta ainda para o clube. E depois do 2012 da Sul-Americana, teve a troca do Pato com o Jadson. E teve aquele pênalti que o Pato perdeu no Corinthians, que disseram que influenciou muito na carreira dele. O que você acha daquele pênalti que ele bateu contra o Dida? Possa ter influenciado na carreira dele, no emocional dele. Porque o Eu acredito, Pato, eu acredito que porque o Pato, ah, pode falar. influenciou na saída dele do Corinthians, sim, mas não na carreira dele. O Pato é um cara forte psicologicamente, eu acredito. Acho que aquilo ali foi um momento só que influenciou, mas não para a carreira dele, acredito que não, só dentro do Corinthians mesmo. Você já teve a oportunidade de voltar para o Brasil? Já te ofereceram desde o tempo que você estava na Arábia?
Agora, nesse tempo que eu fui pro Kuwait, não. Eu tô jogando lá faz um ano, tenho um contrato longo ainda, não pensei em voltar, tá tudo bem ainda comigo lá. O Coelhão perguntou de novo aqui, qual a importância do Serginho para o Jorge Wilstermann? Pela TV ele é o presidente do time. O Serginho, ele tem muita experiência, ele é um cara mais velho lá no clube também, já tem mais ou menos uns 3 anos de clube. Ele tem bastante identificação com a torcida do Jorge Wilstermann e ele gosta de estar lá, ele gosta, ele se sente bem, se sente confortável de jogar lá e tem bastante moral mesmo com o clube, com a torcida, ele gosta do momento que ele está vivendo e eu fico feliz, o Serginho é um cara muito bom, muito bacana, muito bem, do bem. Então, Lucas, a gente queria fazer umas enquetes aqui para poder encerrar a live sobre jogadores de aí que marcaram a história do São Paulo. Vamos Zete ou lá. Rogério Ceni? Difícil. Ah, mas eu vou no Rogério, mito, Rogério. Lugano ou Fabão? Lugano, Mineiro ou Josué? Mineiro. Gol do Mundial, né? Tem Fez o gol, muita deu história no título. clube. É, Danilo ou Chulapa? E eu acho que o Chulapa. Amoroso ou Careca? Difícil também. Mas eu vou com Careca. Raí ou Miller? Raí. Raí. Então, Lucas, a gente queria agradecer aqui por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Valeu. Foi uma conversa muito legal. Que Deus abençoe vocês aí Amém. e que Obrigado. em breve possamos estar conversando de novo aí, qualquer dia desses. Queria Beleza. agradecer mais uma vez aí. Muito obrigado por esse tempo Valeu. aí. Foi um prazer. Sempre bom relembrar aí o que a gente passou no Tricolor. Um abraço para toda a nação. Aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço. Deixar o vídeo Valeu. salvo aqui no IGVT. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.